Buenos, gurizada, estamos começando aí mais um episódio do canal do Tchê Bueno, o podcast que vai dar voz a quem protege. Um lugar onde você vai encontrar homens e mulheres contando a sua história e a história que eles construíram com o risco da própria vida. Hoje nós vamos ter uma conversa, uma prosa especial aí com uma dupla que tem história e tem um legado na história aqui do nosso 12 Batalhão, principalmente no Canil. Nós estamos aqui com pai e filho, que vão contar para nós um pouco da história de vida deles e a história que se mistura com o Canil do 12 Batalhão e com a nossa comunidade caxiense. Então, passo a palavra aí para os nossos convidados para que se apresentem e contem um pouquinho para nós aí do seu início aí nessa lida campeira da segurança pública. Isso aí. Buenas, como diz o soldado Bueno. Eu sou o Sargento Gomes, incluí na Brigada Militar em 97, em dezembro de 97. Fiz o curso em Montenegro, começamos em Montenegro e terminamos em Caxias do Sul. Nessa vinda aí, em seguida, a gente foi trabalhar no Canil. Depois de 8 meses na rua de policiamento, de experiência, fui convidado pelo Cabo Gonçalves, na época, e o soldado em memória, aí, o soldado Moreno, que era do Canil, depois foi para o Canil de Rio Grande, e veio falecer há pouco tempo aí. E por causa que é só apresentação, sim, né? Você já estava... Tá. E tu, guri, conta para nós aí um pouco da tua história aí, que vem de berço. Então, meu nome é Soldado Alisson Gomes, né? Incluí nas fileiras da Brigada em 2018, fiz concurso em 2017, ali, incluí em 2018. Sou cão de guerra do ano de 2020, né? Após um período em Porto Alegre, assim que cheguei em Caxias, aí, me apresentei na segunda companhia, na qual trabalhei um período ali, abrindo o curso de cão de guerra do Exército Brasileiro, fui lá, concluí com êxito, e no retorno do curso, no pós-final ali de 38 dias de curso, retornei e fui para o pelotão do Canil ali na terceira companhia. Sargento Gomes, na sua época, então, era o curso de sinófilo, agora já mudou um pouco, para quem, nossos amigos ali, que não entendem, e eu também não entendo, na sua época era sinófilo, agora é outra nomenclatura ou é mais ou menos a mesma coisa o curso? Isso, na minha época era o curso de sinófilo, né? Nós íamos pro BP Choque lá, e ficava de antigo boy, né? E ficávamos um mês de curso lá, confinado, fazendo o curso. Posterior, a formação do curso vinha para a sua unidade, caso eu voltei para Caxias. Então, fiz meu curso sinófilo, que é o atual sinotécnico de hoje, em 99, né? No ano de 99, e fiquei no Canil do 12 BPM por 23 anos. Então, quase toda a minha trajetória na brigada foi trabalhando com os cães, né? E no Canil do 12. Foi muitas missões, muitas operações aí. Ajudamos a formar muitos colegas aí, sinotécnicos, né? Agora. Posterior, eu fiz um curso em 2004 no Canil da Base Aérea de Santa Maria, lá. Também, daí seria um sinotécnico já, sim, né? Que é mais avançado um pouco. Também um curso básico sinotécnico, foi 30 dias, né? E tenho vários outros cursos, né, que a gente, nesse trecho de 23 anos aí, a gente fez buscando aprimoramento, melhorar os treinamentos, né, e próprios da corporação, e daí com pessoas e treinadores de diferentes países, né, Dinamarca, Estados Unidos, Alemanha, de Portugal, policiais de Portugal vieram ministrar cursos, e a gente buscou esse conhecimento, né, para cada vez mais ir se aprimorando. E no teu caso, Alisson, agora, como é que funciona? Na verdade, o que acontece? A brigada ela vem tendo uma modernização, e
dá para dizer assim, um pouquinho antes ali do período que eu entrei, mas 2016 para frente, assim, a brigada ela ofertou muitas especializações para a tropa, né? Sim. Tanto é que hoje a gente tem calendário anual de curso, todo mês tem inúmeros cursos rolando ali. Então, aquilo que for dentro daquilo que tu quer fazer, né? E for capacitado, né? Tiver dentro da tua alçada para tu te inscrever, tu te inscreve, vai e faz. Mas quando eu incluí ali, já fazia alguns anos que não tinha o SEC, né? Sim. Que é o curso de especialização em sinotecnia da brigada. Foi o que o pai fez lá em 99. Fazia alguns anos que não tinha nenhuma edição, não tinha previsão de edição, e eu girei por fora um contato com o Exército Brasileiro, né? Que em Porto Alegre, ali no 3º Batalhão de Polícia do Exército, eles têm, eles ofertam, né, o curso de cães de guerra ali, e consegui um contato com eles, sempre abre vaga para segurança pública aí, né? E consegui uma vaga, fui lá e fiz. Mas não é a única porta, né? Então, o que eu quero dizer é que a brigada tem o curso dela, né? Institucional. Claro. Só que na época ali não tinha previsão de abrir, né? Então, abriu esse curso do Cães de Guerra do Exército, estava para abrir, eu fui lá, me inscrevi, consegui fazer a parte seletiva ali, ficar dentro das vagas e ir para o curso, concluir ele, e daí no retorno, né, na finalização do curso ali, retornei, fui transferido para o Canil. É tal coisa que tava lá que nem os filhotinhos, chegou lá no Canil que nem os filhotinhos, quero voltar para casa. E aí teve que correr por fora para poder voltar. Mas, Sargento Gomes, conta para nós ali o seu início ali. O senhor, eu sei meio que por cima, né? Uhum. A sua esposa, a mãe do Alisson, também é nossa colega da brigada, né? Se conheceram no curso. Como é que foi essa fase do seu curso? Sim. E aí depois nós contrapomos com o do Alisson. Como é que foi o curso do Alisson, assim, para a gente ver as diferenças das épocas? Tá bom, então. Não, daí eu conheci a Sônia no curso, né? Em 97, se conhecemos em Montenegro. Depois viemos para Caxias, aí começamos a namorar, né? E ao término do curso de soldado, em 98, aí o Alisson já estava projetado, né? Já fez parte do meu curso. Nossa, que tal? Sem ele saber. Aí entraram na brigada junto, então quase junto na brigada. Então, a gente veio para Caxias, né? Ela trabalhava no CIOSP ali, na parte do administrativo, né? CIOSP, depois secretaria. Na época já era CIOSP ou ainda era, como é que era? Era Copom, acho. Copom, parece, se não me engano, era Copom. Era lá no 12 ou já era aqui no centro? Na realidade, chamava de sala de operações. Era no 12. Era lá no 12. Né? Era a SOP, sala de operações, isso. Então, ela trabalhou lá. E eu trabalhava no Canil já. Daí fui convidado pelo Cabo Gonçalves, o soldado Moreno, né? E comecei a compor o Canil ali. E em seguida abriu o curso de sinófilo, né? E como não tinha quase ninguém com o curso, o pessoal tinha estágio, só um estágio de uma semana, que a recém estava começando na brigada, né? Os cursos, né? Aí eles pensaram lá no BOI, antigo BP, o atual BP Choque, né, em fazer um curso. E daí foi de 30 dias. Foi muito, muito bom para nós, né, que tinha que ter aquele... Porque o curso é o quê? Ele vai habilitar o policial militar a conduzir o cão, né, a ter aquele conhecimento básico, né, para conduzir o cão na rua, para uma intervenção em presídio, para trabalhar em estádios. No meu curso de soldado, em 97, aí, começou em Montenegro e terminou aqui em Caxias. No curso, nós tínhamos ali a alimentação nossa, né? A gente não comia fora, comia dentro do batalhão. Era Dinamisa, era o nome da empresa que fazia a comida para nós. Aí a gente tinha os horários, né? 7 horas tinha que estar em QAP, pronto, né? Barbeado. Nunca estava bom, né, pro sargento? Nunca estava bom, sempre podia melhorar, né? Eu, por exemplo, acho que foi 11 meses de curso
eu e a Sônia, né? E consegui ir para casa, acho que uns 3 fins de semana só, nesses 11 meses. Porque eu era um cara que não... Eu andava correto, tudo, mas sempre estava amassado o fardamento, ou esquecia alguma coisa de polir o cinto, ou o coturno não estava de acordo com o que o sargento queria, né? Então, ficava. Eu também já tinha né, para ficar aí, porque eu namorava a Sônia, então eu já ficava aí, né? Mas o curso nosso, ele teve bastante pagação. O curso de vocês foi aonde aqui em Caxias? Que eu não sei se na época já... Foi no 12 BPM. Lá na sede mesmo. Na sede do 12 BPM, o nosso curso foi. E fizemos um campo no Samuara, de 6 dias, né? Pegamos o inverno aí, julho, chuva no lombo. Alguns colegas queimaram até o capote, botar secar e fizeram uma fogueira, queimaram o capote. Aí, bom, já ficaram no já ficaram. Não tem. Aí, beleza. Aí a gente fez o curso ali, teve vários sargentos ali, teve 3 sargentos que foram na nossa formação, o sargento Velasquez, o sargento De Paula, que era do GAT, antigo, agora atual BOP, né? Sim. Ele era do GAT, ele saiu do GAT e veio para Caxias. E então a gente teve uma experiência boa com eles, né? Um aprendizado avançado. E depois que a gente mais ou menos estava com uns 10 meses ali de curso, a gente começou a estagiar nas viaturas na rua, né? Mesmo como aluno soldado. Então a gente fez aquele estágio ali, e junto com os veteranos, né? Sempre um aluno soldado. E aquilo aí foi muito válido para nós. Mas a gente veio aprender mesmo a trabalhar depois que a gente definitivamente foi para a rua e foi, né, atender a ocorrência. Aí sim, aí a gente... Mas, antigamente ali, o flexão, polichinelo, isso aí esquecia, era toda hora, toda hora. Eu acho que... Olha, respirava errado, eu nunca tive tão bem fisicamente que nem naquela época lá. Uma vez o sargento De Paula disse assim, vocês querem almoçar? Eu digo, não, queremos, né? Toda a turma queria, né? Tudo louco de fome, né? Aí ele botou uma corda numa árvore lá, e o cara tinha que subir, acho que uns 4 metros e botar a mão lá em cima. Não interessava o jeito. Subia, você tramando, você na corda, tinha que subir lá e encostar a mão, aí tu ia almoçar. E se não ia almoçar, ia ficar sem almoço. Então, teve algumas coisas assim, no campo foi bem pegado também, bastante sugação, né? Toda a turma, um esquecia alguma coisa, esquecia a arma lá, o disciplina via, pegava a arma do cara, o cara já ganhava um tronco. Já caminhava todo o resto do campo com outra arma. Com outra arma. Mas foi bom o curso, foi 11 meses e 15 dias, né? Parecia que não acabava nunca, é quase um ano, né, cara? Sim. Nossa, trocaram umas 3 vezes a data da formatura, né? E nós apavorados, né? E eu mais ainda, a Sônia grávida já. E o seu despertar para ir para o canil foi nessa época do curso ali que o senhor já teve conhecimento ou foi depois que foi para a rua? Nessa época do canil aí, nessa época do curso, eu tinha vontade de ir para o canil. Aí eu conheci o Cabo Gonçalves, até no curso, e o Soldado Moreno, que são... Daí, dentre outros, tinha o Cruz também, o Sargento Cruz, que era soldado também na época, tinha o Jonas, os precursores do canil do 12. Do canil, o Secundino. Tinha vários colegas, ia chamar de Abutre. O Abutre, né, o Alex, também já estava no canil, né, já tinha uma experiência ali. E daí comecei a conversar com eles. Daí eles se inteiraram numa ocorrência que teve nós como aluno. Nós estávamos em Montenegro, no Gula, que é um restaurante, assim. E a gente ia de noite, quando tinha uma folga, fim de semana, ia lá comer um X, tomar um refri, né? Conversar com a gurizada do curso ali, dar uma desparecida, dar uma saída. E aí a gente foi lá, e nesse meio tempo, uns caras não gostaram muito de um colega nosso lá e deu uma briga. E eu fui tirar esse colega da briga e tomei a pior, né? fui apartar, os caras me quebraram um copo de chopp no rosto. E aí
Só que os outros colegas, a maioria, por causa do medo de perder o curso, não levantaram, nós estávamos em maioria, os caras estavam uns 5, 6, Sim. nós estávamos uns 15. Só que com aquela coisa, o medo de perder o curso, envolver em briga, alguma coisa assim, eles tentam, não vamos ir, né? E daí saiu, levantou, todo mundo disse que ia ir, levantou eu, empurrei o cara, quando eu empurrei, senti um cara atrás da porta, me quebrou um copo de chopp no rosto. Daí eu também já parei, né? Já tirei a camisa, botei no rosto, assim, vi que tava sangrando, e daí alguém me levou para o hospital, né? Então, devido a esse episódio aí, o Cabo Gonçalves, o Soldado Moreno, os outros colegas ali, o cara que teve atitude, né? Que o outro colega teve que ir para o hospital, porque os caras deram um laço nele mesmo, foi desmaiado para o hospital. Mas se não fosse aquela intervenção minha, talvez poderia ser pior, né? Então, eu acho que pior ainda ficou eu, mas tranquilo, né? Fiquei com a cara de pizza, né? Até então, os caras, depois do curso lá, os meus colegas diziam assim, aí, cara, metade, gritavam, porque esse lado aqui, assim, ficou, né, tudo roxo, né, na época do curso. Mas então, por causa deste fato, meus colegas ali, os colegas do Canil ali, o Cabo Gonçalves, o Moreno, souberam da ocorrência, e disse, o cara teve coragem, foi lá, né, era um monte de cara, ajudou o colega, né, teve o espírito de grupo, é um cara que a gente quer pro Canil. Então, foi dos males que vieram para bem. Isso aí. E tu, Alisson, na tua comparação aí com as histórias que teu pai te conta aí da vivência do curso, como é que foi o teu curso? Foi mais ou menos esse tempo aí, 11 meses, essas dificuldades? Foi um pouco menos, ali foram 9 meses de curso. 9 meses de curso. E o teu foi aonde, o teu curso? Montenegro. Eu me formei em Montenegro. Uma parte do curso deles foi em Montenegro também, né? Foi metade em Montenegro e outra metade em... Ficamos 4 meses Caxias, eu agora tô por vivenciar esse momento de mais um curso, né? Porque isso é bom. Que aquela esplanada ali já formou muita gente. Mas eu fiz o curso em Montenegro ali, né? Incluí 30 de novembro de 2018. A primeira chamada ali, teve o pessoal que entrou dia 12. Daí, por algum motivo que eu não sei qual é, dia 12 entrou uma leva e dia 30 entrou outra leva, né? Então, eu sou do dia 30 de novembro de 2018. O nosso curso, eu acho que talvez, assim, coisas que mudaram muito com o passar do tempo, né, em comparação ao curso dele lá, é que o que a gente entrou ganhando, por exemplo, na época, era muito mais do que eles entravam, né, na época ganhando. Então, não faço ideia, mas eu com certeza, o número de inscritos da época do concurso dele para o meu foi muito diferente. A ampla concorrência, o grau da prova, né? Claro. Talvez um pouco mais difícil também por esse motivo. Mas o curso de formação em si, algumas coisas, né? Até aquela frase que sempre tem em curso, né? O militarismo, ele enverga, mas não quebra, né? Então, coisas de curso, de formação, pagação, corrida, polichinelo, flexão até não poder mais, essas coisas assim, essas métricas, elas não mudam, né? Sim. Até mesmo porque eu tinha contato, né, de certa forma, com o militarismo, estava sempre no batalhão, quando eu era pequeno, essas coisas, pai, mãe, policial, tio, avô, né? Gomes, que nem diz o Sargento Galinho, esse aí peguei no colo. Esse eu vi desde pequeno também no 12 ali. E daí, acaba que eu já tinha um certo contato, né? Mas muitas pessoas que entraram ali, por exemplo, muita gente de fora do estado, muita gente que nunca teve contato, né, com nada militar, que, por exemplo, foi o meu caso, né? Sim. O ano que eu incluí na brigada seria o meu ano de servir. Isso, então, como eu passei no concurso cedo, eu não servi, né? Não deu tempo de servir, incluí direto na brigada. Então, pra gente perder tirar aquele verniz, né? Aquele verniz, aprender sobre o militarismo, aprender sobre hierarquia, disciplina, né? E eu digo sempre que foi um divisor de águas na minha vida, no sentido de que muitas coisas que eu não dava importância, né, antes ali,
como uma noite completa de sono. Antes eu dormia sempre, né? 12 por 8 ali não tinha. E o curso ele te leva a algumas situações que tu pode passar depois na rua aí, né? Claro. Ir para operações, situações que tu vai virar noite, mais de um dia, ficar sem comer, enfim, né? Por alguns turnos ali. Então, nessa parte o nosso curso é igual, mas eu vejo que, por exemplo, eu tenho certeza disso, né? Não tenho como afirmar com fatos, mas o que a gente teve, por exemplo, de matérias, né? No nosso curso de formação ali foram inúmeras, várias matérias de direito penal, penal militar, processual, inúmeras matérias assim, de várias áreas, na verdade, né? Aquilo que condiz com a nossa profissão, a gente teve, então, uma carga horária grande, bastante prova, né? Exigido tanto fisicamente, mas Sim, intelectualmente também, né? Eu acredito que da época do Sargento Gomes e um pouquinho da minha ainda, a grande diferença é essa, né? Na nossa época era mais básico, né? Hoje já tu tem que ter a gurizada que entra mais nova, ela tem que estar muito mais instruído, né? Tanto na parte digital quanto na parte ali de informação, porque exige mais agora, né? Do que antigamente era. O meu concurso ali, né? ele em 97 foi a segunda turma, né? Foi o primeiro ano que teve o ensino médio na brigada, né? Então a minha turma tinha que ter o ensino médio para concorrer à vaga e ser habilitado, habilitado carteira B. Uhum. Teria que ter, era o requisito para se inscrever. Sim. Né? E daí as provas de seleção foi do ensino médio, todas as matérias. E que hoje até não pede todas as matérias, mas a minha foi específico, foi história, geografia, português, matemática, biologia, química, física, foi todas as matérias do ensino médio, né? Sim. Então, que foi, eu acho que no meu, que eu me lembre, parece que foi o ano de 97 só. 98 já foi diferente, daí foi Sim. matérias mais de conhecimentos gerais, talvez entrou um pouco de informática, não lembro. Talvez, no meu concurso, que foi lá, eu fiz 2001 ou 2002, eu não me recordo certo, já era informática, tinha algumas coisas de inglês, então já tinha um pouco de mudança. Mas hoje, se tu pega uma prova do concurso hoje para soldado, é nível... Quase nível superior. Né, nível superior, tu fazer quase que uma prova para OAB, é muita exigência. Uhum. Mas eu queria que o senhor contasse para nós, e depois o Alisson, como é que foi, assim, de começo o Alisson, quando já era mais novo, já tinha aquele sentimento de querer entrar para a brigada ou não? O senhor meio que incentivou, e a emoção, meu filho passou no concurso, eu tô vivenciando agora com o filho do Laudenor, do nosso colega do BP Choque, tá ali com nós no Tiradentes, já passou, tá naquela expectativa, na correria dos exames. Aí eu queria que o senhor transmitisse para nós e para quem está assistindo o sentimento do pai, né? E depois o Alisson, o sentimento do filho de, não, agora tô seguindo os passos do meu pai e tal. Olha só, o Alisson é filho único, né? Ele, como ele comentou, ele nasceu e se criou dentro dos BPM, ele, né? Sim. Até porque eu e a Sônia trabalhávamos, né? E não tinha nenhum parente próximo aqui em Caxias, né? Só tinha as escolinhas. Mas fim de semana ele ficava com nós, né? Não tinha. E nós trabalhava, a brigada 24 horas, né? Sim. Então, às vezes eu estava no canil, ela estava na sala, aí às vezes os dois estavam trabalhando, aí ele ia pro canil comigo, né? Pequenininho. Eu ia lá lavar os boxes do canil lá, chegava de manhã, né? Aí tinha uma cancelinha pequena, até para os cães não entrar na repartição do canil ali. E ele ficava na porta ali, falando comigo ali. E eu lavando os boxes, e perguntava, esse é o Niquimba, pai? Perguntava, é sempre o mesmo cachorro, esse é o Niquimba. E ele perguntava sempre o Niquimba, porque o Niquimba era o cão que eu tinha na época, né? E aí tá. Aí, às vezes, ele ficava lá na sala, mas ele era muito agitado, né? Era muito agitado, tinha 2, 3 anos,
e daí na sala a Sônia tinha que atender o telefone, 190 lá, e daí era complicado. Aí tá, daí ele passou, né, ele começou a ficar maior, ele começou a estudar, e começou a melhorar também, a minha mãe veio embora para cá, para Caxias, veio mais alguns familiares, mas ele sempre ficou na escolinha, né? Ele sempre no período quase que integral. E daí depois começou a estudar no ensino médio ali. Aí comenta, assim, ele tinha o exemplo meu e dela, né? Claro. Daí deu o problema nesse meio tempo da Sônia, que ela teve que tirar um tumor cerebral, daí ela se aposentou da brigada, né? Se reformou. Né? E foi complicado para ele também, porque ele era pequeno, claro. Ele tinha 3 anos na época, né? Então foi um momento bem delicado assim na nossa vida, porque a atenção que seria para ele foi para a mãe dele. Né? Ele era criança, ele que precisava daquela atenção, e a gente não conseguia dar por causa que o problema maior era com a Sônia. Né? Então, daí né, passou, ela melhorou, graças a Deus, tá bem melhor, né? Hoje ela se vira sozinha, ela faz as coisas dela, né? Ela tirou um tumor aí benigno, né? Mas muito grande, com uma sequela grande, né? E aí, mas hoje ela tá bem. E daí o Alisson começou a estudar, começou a ver o nosso trabalho dia a dia, né? E eu lembro que teve um período que ele queria ser jogador de futebol. Sim. Desde os 7 anos aí até os 14 anos ele queria ser jogador. Era gremista, agora é juventudista. Era gremista, tem que falar isso aí, né, cara? Alisson. Porque ele era gremista. Não, e agora é juventudista, né? Mas tudo bem. Faz parte, né? Ele é caxiense, né? É natural de Caxias, então é juventudista. Aí ele treinou dos 7 anos até os 14. Aí nos 14 anos ele fez o Peneirão no Juventude lá, até ficou de 80, ele ficou entre os 22 ali, que eles tiraram um time, né? E só que na época tu tinha que ter uma indicação de alguém, né? Daí não... Aí até alguns amigos deles conseguiu passar e ficar no clube, e ele meio se frustrou assim, o cara tem que ter uma indicação, tem que ter um empresário, alguma coisa, eu não tenho, e vou parar. Falou para mim, vou parar. Digo, bom, tu vai parar, mas parar não é ficar em casa jogando videogame, né? A vida segue, né? Ele disse, não, vamos fazer um curso Senai, cara. Eu fiz Senai quando eu era pequeno, né? Quando eu tinha 14 anos na idade dele. Fiz 2 anos de Senai e trabalhei depois, dos 16 até os 18, a entrar na aeronáutica, eu trabalhei 2 anos e meio numa firma, numa firma de caminhões lá na concessionária em Santa Maria de Caminhões. Então saí do Senai já com um serviço e já dali já segui trabalhando. E daí eu disse para ele, não, cara, é uma profissão que tu vai aprender, né? Ele fez a matrizaria, né, que engloba um monte de coisa ali, e 2 anos de matrizaria, né, no Senai. E daí nas primeiras semanas foi... era uma briga. Senai, esse que é onde é o BP Choque agora. É o BP Choque, era o José Gazola. Isso. Era a sede do Aí eu disse assim, cara... Aí ele disse, eu me chamava de velho. Velho, não quero ir mais nesse Senai aí. É que na verdade, na época eu queria fazer o quê? Eu sempre gostei de carro, né? E eu queria fazer mecânica automotiva, isso. E daí, só que não abria, só tinha no do centro aqui. E daí... nessa época, acho que não tinha ainda lá na UX, que tem o Senai Mecatrônica. Isso, Mecatrônica, isso. Não, tinha aqui no centro, mas era só automotivo na época. Sim. E daí, eu queria fazer aquele ali, não abria. E daí, não, vai fazer esse aí da matrizaria que é bom. Daí, resumindo, daí ele fez o da matrizaria, né? Daí meio contra a vontade dele, mas fez. Beleza. Aí fez o curso, aí em seguidinha, quando ele terminou o curso, ele já foi trabalhar na FETEC, ali tinha uma vaga ali para auxiliar, laboratorista, né, da faculdade ali. Aí ele trabalhou ali, mas aí veio um recesso ali, eu acho que foi a pandemia. Antes da pandemia um pouquinho, não, veio, foi antes. veio ali foi muita baixa de alunos, né, na faculdade, e daí eles tinham que tirar os funcionários mais novos e o Alisson cortar.
Daí a gente tinha sempre uma relação boa com o pessoal das firmas aí, né? E eu tinha um cara muito amigo nosso lá da segurança da Randon, lá, o Luiz Paulo. Aí conversei com ele disse, Gomes, de momento eu não tenho, mas em janeiro eu sei que vou conseguir, porque o pessoal tira férias e coisa. E daí o Alisson foi trabalhar chamaram ele, fez o currículo dele, chamaram ele lá e foi trabalhar na Randon, lá, no monitoramento de câmeras lá e na área de segurança. Sim, sim. E daí ele foi vendo como é que funcionava, né? Como é que funcionava uma firma, né? Nessa época eu já tinha feito concurso, né? Tava esperando ser chamado, né? Não, quando tu foi pra lá, tu ia fazer o concurso. Não, já tinha feito. Eu não me lembro se tu já tinha feito. Então, daí ele ficou lá na firma lá até um pouco antes de chamar na brigada. Mas um dia ele entrou como ele começou a trabalhar, ele viu, né, ele sempre teve aquela vontade, assim, mas nunca expressou, eu quero ser policial, sim, né? Daí um dia ele disse, pai, como é que é lá? Como é que funciona? Assim, eu entro no batalhão lá, os militares, colegas seu lá, tudo com carro bom. O gurizado só pensa em carro, né? Então, e o brigadiano, ele tem um padrão bom de vida, né? Ele não vai ser rico, isso aí pode esquecer. Não vai ser rico, mas vai viver bem, né? Vai viver bem. Se tiver vamos dizer outro, uma boa cabeça e uma boa planejamento, centrado, né? Assim, ele vai ter uma vida boa, né? E daí eu disse, enriquecer tu não vai, cara. Daí ele disse assim, porque aí eu ganho salário mínimo, pau e corda lá, e eu tenho uns colegas lá que também faz 2, 3 anos e ganham a mesma coisa, aumenta 100 pila, 200 pila. Digo, na brigada já vai ganhar, já vai começar ganhando, na época era 4.500, 4.600, uma coisa assim, em 2018. Sim. E aí, daí vai só aumentar, né? Isso aí não diminui, depois tem vale, tem etapa, tem algumas coisas a mais. Ele disse, pois é. Aí, eu disse, daí um dia eu tô lá, daí ele ficou pensando, me perguntou isso aí, deixou no ar, né? Daí um dia, pai, vamos escrever. Daí foi só alegria, né? Só alegria, vamos escrever pro concurso. Digo, bom, cara, eu vou dizer que não, eu sou, como diz outros, suspeito em falar, né, cara? Porque o que eu tenho hoje, não tenho muito, mas tenho para viver e os ensinamentos que eu tive na brigada, assim, para a vida, né? É bom, digo, é bom. Tu vai ter, se tu for um cara que nem eu aí, tu vai ter muitas amizades, tu vai, né? Vai conhecer muita gente, tu vai prosperar, né? E aí ele se inscreveu. Daí, bom, como tu vai te inscrever aí, daí incentivei nos estudos dele, né? Claro. Fez um cursinho, né? Preparatório, aquela coisa toda, né? Até foi um teste, porque até então ele sempre estudou em escola pública, né? Então, desde a primeira, desde do pré, né? Ele foi pro berçário. Quando ele começou numa escola pública, no berçário, numa creche da prefeitura aqui. E sempre, depois foi pro Papa João 23, depois foi para Galópolis ali, tudo escolas públicas, né? E eu digo, vamos fazer o teste, né? Claro. Né? E daí ele foi aprovado. Daí foi uma felicidade minha e da Sônia, né? Porque, na realidade, eu nunca disse, tu tem que ser policial. Não. Eu digo, cada um tem o direito a escolher o que quer ser, né? E eu também não ia ficar feliz se eu dissesse assim, tu tem que ser policial, e ele dissesse que não. E ele fosse, por causa da vontade minha, e acontecesse alguma coisa, eu ia me sentir culpado também, entendeu? E porque a nossa vida, ela dentro da brigada, a gente tem que trabalhar correto, ter sorte, muitas vezes, né? Ter sorte, tá na hora certa, no lugar certo, né? E então, graças a Deus, assim, eu só tenho a agradecer, né? O Alisson é um exemplo de filho aí, nunca tenho uma vírgula para falar dele. Mas conta aí, chorou lá na formatura ou não? Sim, né? Eu sou meio chorão, cara. Aqui eu tô, chorar, né? Eu tô meio contido aí, mas eu sou meio chorão, assim, cara. As coisas que como de família, que nem ele, a mãe dele, assim, as conquistas deles, né, cara? O cara não tem como, principalmente ser o
o que eu sou hoje, né? Então, escolher a profissão que eu escolhi, né, cara? Então, não teve como não chorar. Mas qual foi mais emocionante? A formatura ou o primeiro serviço junto? Saber que quando ele chegou para trabalhar ali junto. Não, eu acho que a formatura. A formatura. Porque a questão do serviço demorou um pouco ainda, né? Sim. E então, na formatura, não, aí caiu a ficha, como diz o outro. Cara, que bom, né? Que bom que o que a gente ensinou durante a vida aí o cara vai levar para a vida dele, né? E que a gente muito ele se espelhou no que ele tem em casa, né, cara? É eu e a mãe dele, né? Depois tem o tio dele, o irmão da Sônia também é policial, o meu pai era bombeiro, né? Então é uma família de brigadiano lá. Eu acredito que deve ser aquele sentimento nem que ele tem uma passagem no filme lá do Soldado Ryan no final lá, o cara pergunta lá para a mulher, né, se eu fiz por merecer a vida, né? E deve ser um momento missão assim, cumprida, né? Missão cumprida com êxito, né? E quando fomos trabalhar junto, beleza, né, cara? Só alegria, né? Trabalhamos vários serviços juntos, né? E alguns conhecimentos a gente passava, né? Porque essa gurizada nova, eles acham que a brigada começou da formatura deles em diante, começou a brigada. É verdade. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, senão a brigada não tinha quase 200 anos, né? Então, por causa de nós aí, veterano, eu tô aposentado faz 2 anos, né? Vai fazer 2 anos dia 8 de dezembro aí. E carregamos o piano, né, cara? Eu carreguei 26 anos, né? Alguns carregam 30, alguns mais, né? Alguns, que nem o Sargento Rui aí, ficou, né? Quase 50 anos dentro da brigada, né? E então, a brigada não começou hoje, né? A brigada vem lá de trás, E se tá os novos aqui, é porque a gente fez alguma coisa de bom. Senão, já não existia mais. Senão esse é outro mundo. E tu, Alisson, qual foi dos momentos mais emocionantes para ti? Foi a formatura também ou saber, não, agora, ó, pai, pode descansar que eu vou seguir o barco. Eu acho que a formatura também, né? A formatura por vários momentos ali, né? De curso, tudo que o cara passa no curso. A simbologia já, o próprio término do curso ali, já traz uma simbologia, né? O cara não usa mais o sungão, agora usa a farda. Agora eu sou outro cara. Agora outro cara. Tu te formar ali, tu até demora um pouco mesmo depois de formado ali pro cara cair a ficha, né? Até pelo fato do cara ser, no meu caso ali, eu era bem novo, né? Na época ainda sou, mas era mais. E com certeza, né? Eu tinha esse negócio em mente, assim, pô, vou poder trabalhar com meu pai, né? Meu pai tava nativo ainda. A família inteira, com vários parentes ali que são colegas, foram colegas, né? E então, com certeza, assim, é um momento da formatura, é uma realização, né? Ver que aquilo que teu pai e tua mãe passaram, porque não é só sobre tu ir lá e tu bancar aquela etapa, né? Sim. Que tu tá passando. Mas é um legado que tu carrega, né? Tu olhar para trás, tu ver assim, se eu tenho casa, se eu tenho comida, se eu tive... O que me trouxe até aqui foi isso aqui, foi a brigada, foi essa instituição, foi esse serviço suado, peleado, né? E hoje o cara poder estar ali, né, no dia lá, poder estar no mesmo lugar, celebrando a mesma vitória, é um sinal de que eu ainda tinha muito a adquirir, a prosperar, né? Então, com certeza, a formatura da brigada ali, né, do curso de formação de soldado, foi um momento bem marcante, assim. Eu não sei se o Sargento Gomes vai concordar comigo, mas é uma coisa que eu tô indo agora, né, pro CTSP, né? E eu nessa vivência dos 4 anos que eu tô ali no Tiradentes, foi realmente uma mudança e uma transformação da minha pessoa e da minha visão, né? E que eu falo pros alunos ali do colégio.
Faça as escolhas certas agora, que elas vão refletir daqui 5, 10 anos, não vai ser amanhã depois. E uma coisa que eu digo para eles assim, ó, estudem, não parem de estudar. Na nossa época, acho que na época do sargento também era mesmo, nós não tinha incentivo dos veteranos, tipo, guri, estuda, estuda, faz o curso lá, o CTSP, coisa. Eu tô aí com 22 anos, a recém vocês sargento, né? Então, o que eu digo para os mais novos, claro que a gente tá numa iminência de mudança de plano de carreira e tal, né? Mas não pare de estudar. Sim. Faça as escolhas certas agora. Às vezes tu vai abdicar de uma coisa que tu queria muito agora, mas lá na frente tu vai ver, não, valeu a pena. Com certeza. Que imagina, tu ficar, eu não sei quantos anos o senhor, acho que foi ao mesmo tempo, 22 anos soldado, cara. Eu fiquei 24 anos. 24 anos para ir pro curso. E às vezes não é por não merecimento, né? Mas às vezes é as escolhas que tu faz, ó. Eu queria ter família. Eu tinha que cuidar da minha família. Eu queria estar na rua, queria fazer atividade fim. Então tu acaba fazendo outras escolhas. Né? Mas se eu posso te dar algum dica, conselho, não pare de estudar. Vai se preparando, né, para os próximos. Mas agora vamos entrar numa outra área, então, toda a sua história ali, desses 26 anos aí, sargento, tem alguma ocorrência, algum fato, algum cão que marcou a sua vida ali, que vai passar 50 anos e o senhor vai sempre lembrar daquela história, ou que mudou, não, a partir desse momento, mudou a minha trajetória na minha vida profissional? Uhum. Sim, teve o cão Zuco, né? Que eu tive vários cães na brigada, né? Então, dentre eles aí um que foi que eu tinha mais a experiência, né? Já tinha a experiência maior, né? Como sinotécnico, sinófilo, né? Aí eu fiz um treinamento dele de busca de entorpecente e eu consegui graduar ele, né? Consegui graduar ele pela CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia. Então, ele fez uma prova, esse cão, né? Foi aprovado e ele era um cão de nível 1 de fardo entorpecente. E eu acho que foi poucos cães na brigada que tinha esse título. Isso aí é nível nacional, isso aí. É nível de brigada. Eu acho que se tivesse, era um outro no canil central. Não, mas eu digo, essa qualificação é a nível nacional. Isso, é o nível. Vem um juiz de prova, né? O cão é avaliado, né? Em 3 situações: é numa busca num carro, é uma busca numa peça e uma busca num pátio, né? E o cão fez essa busca nas 3 situações e teve 100% de acerto, né? Em todas as buscas. Eu tenho certificado. Sim. Lá, tudo. E então foi um cão que marcou muito, porque eu trabalhei bastante tempo com ele, trabalhei 9 anos, quase 9 anos com ele, na rua. E fora isso, era um excelente cão de intervenção em presídio, que quando a gente fazia, hoje a gente não faz mais, né? O cão, ele fica mais se precisar, nem sei como é que está sendo feito agora, a parte do canil. Sim. Normalmente é para contenção dos presos, né? Então, ele é um excelente cão de guarda, né? Muito obediente. Eu poderia trabalhar com ele solto. Claro que não é o técnico, sempre com a guia, mas eu poderia trabalhar com ele solto, bem tranquilo, que ele tinha uma obediência muito boa. E no fim da vida dele, eu levei ele para minha casa, né? Com 9 anos, eu pedi para o coronel, né, que ele já estava ficando velho, que eu ia treinar outro cão, né? E que eu queria levar ele para casa, se eles me autorizassem, me deixassem ser fiel depositário do cão, eu ia levar para continuar o resto da vida dele comigo. Sim. Então, daí ele foi para minha casa, ficou mais 4 anos comigo em casa, e depois veio a falecer, faz um ano e pouquinho, quase 2 anos que ele faleceu. Então, o Zuco em casa, ele entrava na sala, ficava dentro da sala lá, se dava bem com o Alisson, com a minha esposa, que nunca tinha visto, bem brincalhão. Ele tinha 13 anos, cara, parecia que era uma criança, que era um bebê, assim, ele corria
Só que daí um pouco a idade e um pouco ele andou comendo umas plantas lá que são tóxicas. E aí meio atrasou a vida dele. Eu acho que foi isso que meio deu uma prejudicada nele, mas ele era um cão muito ativo, assim. Então foi uma grande perda quando ele partiu, ele ficou muito tempo comigo, né? Um cão muito... Imagina, quase uma década. E fora essa parte aí, ele fazia apresentações nas escolas, fazia algumas coisas outros exercícios, assim, para as crianças que eles gostavam, que era passar pelas pernas, pular, fazer bonitinho, rolar, então coisas para apresentação mesmo, sabe? E então ele fazia essa parte também. Então eu tinha que só cuidado muitas vezes, porque as crianças, né, no colégio queriam chegar e passar a mão, e aí eu tinha que ter esse cuidado especial. E em ocorrências aí, que eu lembre, que ficou marcado, foi uma que a gente era o antigo POI na época, e a gente estava lanchando, né? Aí estávamos lanchando, eu estava compondo a guarnição do POI ali, e na realidade o canil, ele é uma fração do POI, né? Seria hoje uma fração da Força Tática. Isso, né? Lá em 2002, eu acho. 2003, por aí, eu acho que foi. 2002, 2003, por aí. Aí, nós estávamos lanchando, aí chamaram a nossa guarnição pela rede, que estava se deslocando para Caxias, era um cadete cinza, que estava com 4 elementos e fortemente armado. Parece que tinha até uma submetralhadora, uma MT. Sim. E que estava vindo em direção a Caxias. Daí nós tinha pego um X, tava toda noite, tava na 41, e tava no posto ali, perto de Fazenda Souza ali. Antes da Fazenda Souza um pouquinho. Esse carro vinha da Rota do Sol, da praia. Vinha da Rota do Sol, vinha da praia. E nós estacionamos ali, né, e ficamos distante do posto, porque o pátio era grande, né. Ficamos estacionados comendo X ali, né, fazendo o J-Boia, como diz o outro. E aí, a gente parado ali, parou um Santana, assim, rápido, freou, assim, cantou os pneus. E daí a gente ficamos analisando, né. Só que o cara parou virado para frente e viu a viatura, né? E eu acho que eles iam assaltar o posto de gasolina. Tava eu, na época, o soldado Pettini, o soldado Freitas, mas não é é um outro Freitas. É um outro Freitas, não é o Freitas que atualmente trabalha com nós aqui, né, o 12. E o Perazzolo, o soldado Perazzolo, que está agora em Santiago. Aí nós estávamos parados ali e ficamos analisando o carro, né? Tava comendo. Aí vamos ver esse carro aí, tá estranho, né? O cara freou de soco ali. Daí desceu um cara e foi na loja de conveniência. Acho que não deu um minuto, ele voltou. Ele voltou, entrou na faixa, saiu devagarinho, entrou e passou por nós. Daí diz os guris assim, vamos dar uma olhada nesse carro aí, ver o que é. Tá muito suspeito, né? E daí fomos atrás. Aí eles entraram no bairro Castelo, andaram por dentro do bairro Castelo ali, saíram na frente da Marco Polo. Isso aí fugindo já. Fugindo. Daí quando a gente entrou no bairro Castelo, que eles viram que nós estávamos atrás, eles estavam no Santana, né? Era um Santana. Aí abriu as 2 portas traseiras, assim, e eles meteram fogo em nós. As 2 portas. Coisa de cinema, assim, nunca tinha visto. Tipo, cara, os caras estavam bem. São corajosos. E desceram, e fugiram em direção, passaram entraram por trás do bairro Castelo e saíram pela frente e desceram em direção a São Marcos. Daí, nós começamos a atirar neles, eles em nós, e muito fluxo de veículo aí, mas isso aí eram umas 11 horas da noite, eu acho. E aí, quando começa a descer para São Marcos, as curvas são bem fortes, né?
E daí vinha vindo um caminhão numa das curvas, assim, e nós ia bater de frente. Ainda eu consegui gritar pro Perazolo, Perazolo, tira para a esquerda. Daí ele puxou para a esquerda, nós rodopiamos a pista e caímos num 6 metros, num barranco de 6 metros para baixo. E aí eu lembro que eu estava com a mão para fora, com a pistola, eu botei para dentro, nós já tínhamos as .40, as primeiras que chegaram, né? E o Pettini estava na janela com a calibre 12, tirando os caras. Entrou para dentro. E aí nós rodopiamos e capotamos. E eles bateram no caminhão. Os caras de Santana. Os caras de Santana bateram no caminhão, só que bateram na lateral do caminhão. Eles abandonaram e foram embora. E nós ficamos lá, né? Nós ficamos lá, daí, mas nisso a gente já tinha pedido o apoio, né? Que já estava indo. Já estava em perseguição aí, né? E graças a Deus, assim, Deus estava no momento ali e abençoou nós, né? Porque imagina, 6 metros. 6 metros, um baita barranco, a viatura ficou virada, assim. O motorista, que era o Perazolo, conseguiu sair pelo para-brisa, eu também saí pelo para-brisa, né? Eu arrancamos o para-brisa e saímos. E o Pettini, que estava sentado na janela, ficou meio desacordado. E o Freitas também ficou meio ruim, porque eles fraturaram, o Pettini fraturou o dedo, e a calibre 12 estourou na mão dele, e o outro colega, o Freitas, teve fratura exposta no braço, que foram tirar depois. Mas, graças a Deus, tudo aconteceu, nada muito mais grave que isso, né? Duas PT na viatura, porque outro que vem em apoio bem unido, mais unido até que o POI na época, porque o POI já era mais pessoas, e nós era um grupo de 12, 12, 15, tivemos já até 16 no canil. Então, era um grupo mais fechado. Então, é isso aí. Agradeço a todo esse tempo de serviço que eu tive, meus 26 anos aí, minha trajetória na brigada. Trabalhei em Sapucaia também, onde fiz grandes amizades lá, trabalhava de coordenador de serviço e deixei alguns amigos lá também. Voltei para Caxias, trabalhei no CIOSP lá, também fiz grandes amizades, né? Muitas vezes eles veem, o cara do canil, ó, o especial, ó, agora tá aqui no CIOSP. Mas não é, ninguém é especial. Quem me conhece sabe, eu não tenho nada para chegar. Eu sou um cara que, onde tu me vê, ô Gomes, ô Maru, me chamo de Maru. Maru foi um apelido que a gente conversava entre, às vezes para não falar o nome do colega, dizer, ô Maru, chega aí. Então, é um apelido carinhoso, que a gente se tratava lá. E fiz grandes amizades do CIOSP, e eu dizia para eles, não, a gente só fazia trabalhos diferentes, né, em campo, usava uma farda diferente, agora hoje é toda a mesma farda, é só o choque que tem a farda diferente, né? Sim. E na época nós usávamos camuflado, só isso que diferenciava. Muitos colegas achavam, o cara é nariz empinado, porque é do choque, porque é das motos, porque é da força tática, das patrulhas. Não, a gente só está num outro local trabalhando, mas não tem nada para chegar. E cada lugar que eu trabalhei, eu tive experiências boas, e eu aprendi, como depois de sargento ali, eu fui adjunto, eu trabalhei de coordenador de serviço, eu tirei até auxiliar de serviço, trabalhei na Pix, então eu passei por todas as fases, eu fui sargenteante do CIOSP por uns 6 meses lá, então foi tudo adquirindo conhecimento e aprendendo com soldado, e aprendendo às vezes com quem estava acostumado a fazer aquele serviço ali, que o sargento se formou lá e no curso não tem a experiência que eles têm, né, que estão fazendo ali. Então, a gente está sempre aprendendo. Mas o meu muito obrigado aí, Bueno, pela essa oportunidade aí de passar um pouco do que a gente vivenciou. Sim. Aí, né, junto com o Alisson, aí, meu filho aí. Só tenho a agradecer a vocês aí, estamos à disposição. Vamos fazer outros programas. É. E o Alisson aí, deixa para nós aí, então a tua mensagem.
Então, deixo primeiramente agradecer, né, Bruno, pelo convite, pela oportunidade. Acho que super importante é a gente poder trazer um pouco da nossa realidade, né, para as pessoas, às vezes, que só vê aquele cara na rua ali, trabalhando, mas aquele cara ali é uma pessoa como qualquer outra que também está no trânsito ali, é outro pai de família, é outro filho, é outro namorado, esposo, marido, mesma situação para as colegas femininas, né, que também são mulheres como as outras, né, ninguém é super-herói, e falar que o nosso serviço ele é muito importante, sim, que nós como policiais militares a gente representa não só uma classe, mas representa também um estilo de vida, né, um estilo correto. Zelamos sempre pelo bem do cidadão, pelo bem da sociedade, pelo nosso bem, né, da nossa tropa. Agradecer todos aqueles que fizeram parte, né, da nossa carreira até aqui e desejar para os futuros colegas aí que venham com disposição, que venham com vontade de trabalhar aí. A gente precisa, né, o Estado precisa. E é isso aí. No mais, meu muito obrigado mesmo pela oportunidade, pelo convite. E aonde tiver, obrigado do norte a sul do estado, leste a oeste, a gente está bem. Isso aí. Então, pessoal, eu agradeço a vocês aí de novo. E aqui fica para vocês aqui a imagem de um pai e do filho, que demonstra para nós, e o objetivo do programa aqui, o espírito do pertencimento. Pertencimento à nossa farda, à nossa segurança, à nossa comunidade, que é o legado que eles deixam, que o Sargento Gomes deixou e que o Alisson vai seguir. O espírito do pertencimento. Eles têm o pertencimento ao canil, como eu tenho o meu espírito de pertencimento lá à Rocan, mas principalmente é o nosso 12 Batalhão aqui, a nossa comunidade caxiense. E convido vocês a nos seguirem lá, sigam no Instagram, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, aguardem as próximas postagens, os próximos vídeos, teremos outros convidados nos próximos programas. E nos ajudem a alavancar esse canal aí, deixem nos seus comentários ali, ou indique para nós aquele veterano, aquela veterana, ou um colega novo, que você queira ouvir aqui, sentado aqui conosco, fazendo esse bate-papo aí. Demais, um forte abraço a todo mundo e uma boa semana.